Falando em história, vamos falar de Lava Jato, porque muita gente acha que né, querem acabar, a Lava Jato acabou, tudo que foi da Lava Jato não acontece mais. Teve uma decisão importante para a gente citar aqui. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini, pela prática de corrupção passiva numa ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão ela foi proferida por unanimidade. Isso aconteceu, na verdade, na semana passada. O colegiado manteve a pena privativa de liberdade de Bendini em 6 anos e 8 meses de reclusão e vai ser cumprido em regime inicial fechado. Além dele, outros 2 réus do processo também tiveram as condenações confirmadas: o operador financeiro e publicitário André Gustavo Vieira da Silva, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e o ex-executivo da Odebrecht, Fernando Luiz Aires de Cunha Reis, por corrupção ativa. De acordo com o Ministério Público Federal, o grupo Odebrecht teria feito o pagamento de vantagem indevida de 3 milhões de reais entre junho e julho de 2015 a Bendini, na época presidente da Petrobras, em decorrência do seu cargo. E após o recebimento dos valores, o réu teria dado início às movimentações internas da estatal com o intuito de favorecer a Odebrecht. Isso é o que diz o Ministério Público Federal, que, segundo os promotores, a vantagem indevida teria sido solicitada por Bendini ainda quando ele ocupava o cargo de presidente do Banco do Brasil, em decorrência de uma operação de crédito em favor da Odebrecht. O que comentar a respeito dessa decisão, hein, Vila? Bem, é lembrar que o TRF da Quarta Região é a segunda instância, né, dos 3 estados, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele foi condenado primeiro na 13ª Vara lá de Curitiba, né, aí, assim, em segunda instância, na 8ª turma do TRF da Quarta Região. Aí ele deve recorrer, provavelmente, presumo, né, sua defesa deve recorrer a instâncias superiores. A questão que se coloca é que aquela leitura, eu não gosto da palavra narrativa, hein? Acho horroroso. É igual resgate. Resgate é de bombeiro. Tudo é narrativa. Na minha geração, o Pasquim colocou inserido no contexto, que era legal também, mas que encheu a paciência também. Então, eu não gosto dessa expressão narrativa. Então, mas o PT construiu um discurso recente, inclusive agora saiu uma publicação que eu não li ainda, só vi um resumo na imprensa, explicando, dentro da sua leitura, o que ocorreu, uma resposta à Lava Jato, especialmente na questão da Petrobras. Eu não li e tal. Vou ler, vou fazer o possível, recebendo a publicação, tendo acesso, eu vou ler. Agora, a questão que se coloca é que a explicação que o PT apresenta é que a corrupção já ocorria antes, e quando ocorreu durante a Petrobras, era por partidos que não tinham nada a ver com o PT e que foram devidamente punidos. Ponto. Essa é a explicação, grosso modo. Né? Não parece ser verdade com a condenação do Bendini. Bendini é um quadro do PT, é um quadro sindical originalmente, hein? Se a gente for puxar o fio, é um quadro sindical, lá do Banco do Brasil, tem uma longa história, aqui do interior de São Paulo, né? Tem uma longa história. Então, a questão que se coloca é que isso vai estar muito presente na campanha eleitoral de 22, né? Porque o escândalo da Petrobras, evidentemente, tinha os outros partidos participantes, é verdade, agora que tinha o PT, tinha, que eles devolveram dinheiro, o Pedro Barusco devolveu uma fortuna, ele era um gerente, não era nem diretor, então ninguém pode dizer que aquilo é uma invenção. Então, é necessário equilibrar devidamente a balança. Se, de um lado, algumas ações dos procuradores do Ministério Público Federal foram inadequadas, para dizer o mínimo, algumas delas, e as gravações clandestinas, mas não importa, mas do Telegram que foi apresentado, né, divulgado, que não tem ainda caráter de prova legal, poderá tê-lo, né, no futuro, até foi citado numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, o que é um caso sui generis, você citar uma prova não legalizada, mas tudo bem, poderá até ser, não sei. Mas ali tinha conversas inadequadas, né, e inclusive envolvendo, então, juiz da 13ª Vara Federal, o juiz Sérgio Moro, à época, né? Aquilo realmente não pode ocorrer num julgamento, isso é óbvio, ululante, né? Não há dúvida sobre isso. Agora, que o dinheiro foi devolvido por pessoas e por empresas, portanto, o fato criminoso existiu. Ninguém imagina que um gerente da Petrobras podia ter mais de 160 milhões de reais para devolver.
né? É mais fácil acreditar na Branca de Neve e os Sete Anões. Então, agora essa condenação reforça isso. Havia uma estrutura de corrupção, é que aí a questão que se coloca é se a corrupção era no interior da empresa ou se ocorria externamente através ou de diversos mecanismos. O mesmo caso se aplica ao BNDES, que também é uma questão bastante polêmica. Mas nós estamos na questão da Petrobras. E existiu tudo isso. Agora, a Petrobras ela é tão eficiente e ela tem tamanha importância na história do Brasil, desde a sua criação, lá em 1953, inclusive com um parecer. Quem fez a parte final do projeto da Lei 2004 foi um deputado da UDN, veja como é a vida, Bilac Pinto. Olha como é a vida, né? Por isso que não tem nada de ver de fascismo quando alguém escreveu aí que não conhece a história, né? Foi justamente o Bilac Pinto que alterou um pouco a proposta do que veio do Getúlio, que não falava em monopólio, hein? Vale lembrar, o monopólio foi colocado, olha como o Brasil é complexo, foi colocado pelo Bilac Pinto, que depois vai terminar a vida no Supremo Tribunal Federal, na década posterior. Mas o que interessa é que a questão é o substitutivo que era dele. Tá? A questão é que a Petrobras tem uma eficiência dos diabos, é uma grande empresa, importantíssima para o desenvolvimento econômico nacional, né? A cadeia que ela tem na área da produção, a ligação com as universidades, desenvolvimento da ciência e tecnologia, é a que detém o know-how da extração do pré-sal, então ela é importantíssima ao país. Então não pode misturar, por isso que eu faço questão de dividir bem as coisas, dizer assim, como eu vi recentemente, então vamos privatizar a Petrobras porque teve o petrolão. Não tem nada a ver, assim como diz o Bolsonaro, porque aumentou o preço da gasolina, vamos começar, e disse o Paulo Guedes, vender ações da Petrobras para dar para os pobres. Isso é de uma idiotia pantagruélica, né? É não entender qual é a importância de uma empresa estatal, que tem uma questão de segurança nacional para o nosso desenvolvimento e a importância dela. Então, essa questão do Bendini e outras, certamente, Fabiola, vão estar presentes no processo eleitoral de 2022. Com certeza, esse debate tem que ser, e tem que ser feito, né? E tem que ser feito esse Claro. debate.